como que o povo de Israel, ele foi perdendo a aliança do Senhor, mesmo sendo batizado, né, no Mar Vermelho, sendo batizado pela nuvem, eles tinham essa aliança, a rocha, né, a água que saiu da rocha, que já era Jesus Cristo, né, como Paulo fala aqui no texto que nós lemos semana passada, de 1 Coríntios capítulo 10. Né? Isso mostra pra gente também o quanto cuidado, né, e Paulo fala aqui no texto, que nós temos que ter com essa aliança que nós temos com Jesus. O quão importante é nós estarmos refletindo sobre essa aliança, porque às vezes a gente acha que está dentro dessa aliança, está tudo certo, e nós não estamos perdendo essa aliança. E a gente vai morrer no deserto, como o povo de Israel também morreu no deserto. Então, uma aliança, né? Quem viu a live, né, de ontem, né, que nós falamos o poder da aliança, mas não foi combinado, tá? Foi coincidência mesmo, né? Deucidência, né? Nós falamos, né, que uma aliança é uma troca mútua. Uma aliança não é onde uma pessoa ela exige da outra, exige e a outra pessoa fica ali, né? Não, porque eu vou te ajudar e suga aquela pessoa. Né? Uma aliança é uma troca mútua, uma aliança é onde realmente um ajuda o outro, onde tem sinceridade, verdade, amor, paciência. Né? Nós comentamos na live também que nós falamos sobre que para permanecer essa aliança, né, ela não é que nem um contrato. Né? Uma aliança é uma aliança. Lógico que a gente tem que colocar alguns parâmetros nessa aliança, né? Então até comentei que quando eu estava numa igreja eu falei para o pastor, ó, eu estou contigo, enquanto você não fugir da Bíblia, uau, estou com você, né? E infelizmente ele começou a se desviar da Bíblia mesmo, né? Conversamos, tá aí, não teve jeito. Eu falei, ó, como eu falei para você, não dá mais para a gente andar junto, né? Porque a Bíblia ia ser o nosso norte, ia ser o nosso referencial. Né? Então isso a gente tem que entender, mas quando a gente está com essa aliança com Jesus Cristo, né, as promessas de Deus elas sempre vão se cumprir, porque a palavra de Deus já é a orientação que Ele passa para nós. Então Deus nunca vai quebrar essa aliança por meio de Jesus Cristo com a gente, porque essa aliança ela já foi feita na cruz. Então quem é que quebra essa aliança, como a gente viu aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 10? Somos nós. E por onde que a gente quebra essa aliança? Através do pecado, por meio do pecado. Mas como que a gente faz isso? A gente faz porque nós temos essa tendência, essa semente pecaminosa dentro do nosso coração. Então é uma tendência que nós temos sempre o quê? Que está lutando, que a gente sempre que tem que estar falando, olha, não vou fazer isso, estou sentindo isso, mas não vou fazer isso, não quero fazer isso. E como a gente também vê aqui no texto, né, que Deus não dá, não permite sobre nós, né, e tanto Ele é fiel, que Deus não permite sobre nós uma tentação maior que nós não vamos suportar. E eu parei nesse versículo, que é o versículo 13, se você puder abrir em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Então vamos prestar atenção nisso, comum aos seres humanos. Todo mundo é tentado. Lógico, um numa área mais forte, o outro numa área mais fraca, mas todo mundo é tentado. Não tem como. Sabe? E o que fala o texto? Mas Deus é o quê? Fiel. Deus é fiel nessa aliança. Deus não vai quebrar a aliança. Deus não vai permitir. Mas olha só, e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Então, aonde é que nós estamos errando, onde que nós estamos pecando, nós temos sim força para resistir. Então, por que nós não conseguimos? Por causa dessa semente de pecado, essa semente adâmica que nós nascemos com ela.
Mas existe áreas em nós que faz nós pecarmos, por isso que nós pecamos. Mas o que gera isso? As nossas feridas. As nossas feridas, as nossas machucaduras fazem nós pecarmos. Permitimos pecar. O Satanás não tem nada a ver com isso. Ele só foi manipulando situações para nos ferir. Aí nós somos feridos. Aí tem uma área lá que está ferida. Ele preparou tudo. Ele viu toda a pessoa. Falou, cara, essa pessoa está começando a ser usada por Deus. Ela se converteu. Não, eu vou tentar destruir essa pessoa. Eu vou tentar quebrar nela o propósito de Deus sobre a vida dela. Fique atento a isso. Fique atento a isso. O povo de Israel, aquela geração de 20 anos, não cumpriu o propósito. Andaram batizados, tinham tudo ali, aliança com Jesus Cristo, mas não, qual era o propósito? Não cumpriram o propósito, entrar na terra prometida. Eles não alcançaram esse propósito, eles não cumpriram esse propósito de Deus, eles não conquistaram a terra prometida. E qual é a nossa terra prometida? Será que é nós termos sucesso? Será que é nós sermos bem-sucedidos? Será que é nós conquistarmos os nossos sonhos? Será que isso é o propósito de Deus para a nossa vida? Ou o propósito de Deus para a nossa vida é conquistar o reino dos céus? O reino de Deus. Irmãos, como é que conquista o reino de Deus? É estando no meio das pessoas. E Satanás vai fazer com que esse propósito de Deus para cada um de nós, aonde nós estamos, trabalhando numa clínica, trabalhando numa cozinha, trabalhando num restaurante, trabalhando com os turistas, trabalhando, né, cada um na sua área. A Marta, cuidadora, tão importante, minhas mães, né? Cuidador, o Lauro lá com a oficina, a Meire agora ali trabalhando, o Samuel como motorista, né? As crianças dentro da escola, a Luciana também, dentista, né? O Richard ali trabalhando junto com o Samuel, né? Não trabalha junto com o Samuel, mas aonde está tem que atuar também, né? Sabe, o que Satanás quer? Ele quer quebrar esse propósito que Deus quer para nós influenciarmos as pessoas. Então, quando nós quebramos essa aliança, ou seja, o nosso pecado, aí sim, Satanás tem uma oportunidade para entrar na nossa vida e começar a destruir esse propósito. Então, pode ser qualquer área. A gente tem que identificar que as nossas machucaduras, as nossas atitudes são reflexos das nossas emoções. E as nossas emoções, se elas não estão bem tratadas, ela vai refletir em atitudes erradas. Então vamos lá. Quem é a árvore enxertada na oliveira? Somos nós. Romanos capítulo 11. Então, quando a gente pega o fruto do Espírito, o que está falando o fruto do Espírito? Você pode ver lá, bondade, mansidão, longanimidade, amor, fé, esperança, etc. Está baseado aonde? Relacionamentos. Fruto do Espírito é relacionamentos. Agora eu vou perguntar para você, como é que está teu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor? Como é que está lá, né, o João que falou, deixa eu ver. Na escola, né, em casa, né, João? Com os pais, né, com os filhos, com o cônjuge, né, no trabalho. Como é que tá? Como que tá o seu relacionamento quando você atravessa na faixa e vem aquela moto elétrica quase te atropelando? 2 vezes hoje quase aconteceu isso comigo. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, né? Tem que ter paciência com essa gurizada, né? Com essa moto elétrica, né? E tanta coisa que aconteceu com essas motos elétricas aí. Sabe, a gente
tem que ter essa temperança. Você pode ver que é relacionamento. É relacionamento. Então ali, esses frutos, ele tem que gerar. E como que gera um fruto? Ele pega lá, põe a árvore, já nasceu uma maçã? Não. É plantada uma semente. Essa semente vai germinar, essa semente vai criar raiz, essa semente vai se tornar uma árvore, depois ela vai dar umas folhas, depois ela vai dar uma flor, depois de uma flor vai vir uma inseminação ali, e aí que vai começar a gerar um fruto. Agora, que tipo de fruto nós estamos sendo? Um fruto bem docinho, bem gostoso, que todo mundo quer lá, né? Ir lá na árvore pegar, né? Ou nós estamos sendo aquele fruto que a maioria das pessoas fala, não, nem quero pegar ali, né? Nossa, é muito ruim isso daí. Sabe como nós estamos sendo? Como que está a nossa participação como referência para as pessoas? Sabe? É isso que Satanás ele quer estar quebrando dentro de nós. A palavra de Deus fala, não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Então, se a gente fizer essa autoanálise, aonde é que nós estamos quebrando essa aliança? O Senhor nos abençoa. O Senhor, Ele faz tantas coisas e pode fazer tantas coisas da nossa vida. Por que Ele não pode curar aquelas áreas de relacionamento que nós estamos com problema? Ele pode, só que existe um processo. A gente sempre fala assim, a gente passou 30, 40, 20, 50 anos ali, não vai ser da noite para o dia que as coisas também vão ser transformadas. Existe um processo. Mas é muito importante a gente saber que olha que fala, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Gente, vamos prestar atenção. Quando vem aquela determinada situação na nossa vida, que todo mundo, né? Todo mundo, na nossa vida, existe um livramento. A palavra é clara, proverá um livramento para que possais suportar. Então a vontade vem, mas vai vir um livramento. O que a gente tem que ficar atento ao livramento? Sabe? Se a gente ceder ao desejo, porque isso é uma tentação, ela vem gerar o quê? Desejo. Esse desejo, como nós falamos semana passada, é prazeroso, ele se torna o quê? Uma idolatria. Por isso que Paulo, né, ele fala aqui sobre imoralidade, orgia, né, os pecados na área da sexualidade, porque isso se torna prazeroso, isso se torna uma idolatria. Então ele vai trazer dentro dessa tentação, dentro desse desejo, o próprio Deus vai trazer um livramento. Agora o que acontece? Nós às vezes não estamos enxergando esse livramento. O povo de Israel teve fome, veio o maná. Teve sede, veio a água da rocha. Eles estavam lá no Faraó, viram tantos milagres, mas quando chegou lá na terra prometida que eles foram espiar, eles ficaram com medo. Eles ficaram inseguros. Quando estava lá no Mar Vermelho, para atravessar, eles começaram também a reclamar, murmurar. Mas Deus sempre deu um livramento. E o livramento de Deus no meio da nossa tentação vem através da nossa fé. A tentação vai vir, mas tem que gerar fé do livramento. Deus vai me dar um livramento. Qual é esse livramento? Eu não sei, depende da área onde você está atuando. Mas com certeza é a fé do que Deus vai tirar o desejo. Mas nós vamos ter que fazer o quê? Tomar atitude de fé. A fé, irmãos, ela é atitude. Ela é uma atitude talvez louca, ela é talvez uma atitude que as pessoas falam, tu é doido, tu é louco. Mas é uma atitude.
Quando Abraão foi chamado, né, para ir para uma terra, falou assim, ó, eu vou te mostrar uma terra que eu te falei. Uma terra que mana leite e mel. Ele não foi lá e pegou assim a terra e falou, ó, tá aqui, Canaã todinha aqui já para você, ó. É toda tua. Não, ele peregrinou ali. Ele passou anos ali. A fé de Abraão. E quando Deus falou que ele ia ter um filho, né? Veio a tentação, não veio? Sara duvidou, colocou Agar, tentou pegar alguns atalhos. Você vê que a aliança com Deus é tão importante que Deus manteve uma aliança com Agar e com Ismael por causa de Abraão. Mas Deus, o próprio Deus, falou que não era essa aliança com Ismael, mas sim com Isaac. E a aliança ela perpetuou em Isaac. E aí depois Sara teve Isaac. Mas Abraão teve que tomar uma atitude. Irmãos, o livramento vai vir em cima de uma atitude. Qual é a atitude? Mudança de comportamento. Né? Vamos aqui brincar, né? Eu gosto muito de doce. Então eu tenho que me controlar, porque senão isso daqui me domina. O que fala lá em 1 João, 2 João, sei que são as cartas lá de João, ele fala assim, aquilo que domina, o pecado que domina, nós nos tornamos o quê? Senhor. Paulo também fala isso, se torna senhor da nossa vida. Então a gente entra debaixo, por exemplo, de uma ira, entra debaixo de uma guloseima, né? Glutonaria, bebedice, né? Entra debaixo de atitudes que a gente perde o quê? Domínio próprio. O domínio próprio, ele é muito importante. Porque ele vai gerar o quê? Esse livramento. Não, mas eu não tenho domínio de determinada situação. A hora que foi, eu já fiz, já falei, já agi. Não tem domínio próprio, é fruto do Espírito. O que tem que fazer? Exercer. E isso, como que funciona a nossa mente? É atitude, é comportamento. Irmãos, quando você fala assim, eu não vou entrar no mar hoje. Vamos supor aqui, está muito quente, eu vou sentar ali, vou ficar tomando tereré, tomando chimarrão, né? Vou ficar ali, mas eu não vou entrar na água hoje. É uma atitude que você tomou. No outro dia você fala, não, hoje eu vou entrar no mar. É uma atitude. A mesma coisa para o domínio próprio. Não vou fazer mais determinada atitude. E não vou fazer, e acabou. Acabou, não vou fazer. Porque isso vai quebrar a aliança que eu tenho com Jesus. Então, para isso, nós temos que ser fortes, nós temos que ser firmes. Nós temos que realmente firmar esse compromisso com Deus, porque Ele já tem esse compromisso com nós, porque Ele fala aqui que Ele é fiel. Ele vai mandar o livramento. Ele não vai dar tentação maior que a gente não possa suportar. A gente vai suportar sim, a gente vai se segurar, a gente vai mudar de atitude, a gente vai se dominar e não vamos mais tomar essa atitude errada que a gente estava tomando. Mas isso você que vai ter que gerar, sabe? É você que vai ter que ser mais calmo, comer menos, deixar de escutar algumas coisas, fugir de determinados ambientes, sabe? É você. Não tem como, porque dentro do nosso consciente, é consciente. É consciente. É consciente. Não tem como. Se você sabe que determinada situação ela vai gerar em você, isso é fisiológico, vai gerar em você determinada atitude, fuja de determinada situação, ou fuja até mesmo de determinadas pessoas. Não tem como.
Ou deixa de ver algumas coisas que te levam a errar, a pecar, a quebrar essa aliança. Sabe? Então é profundo isso. A gente estava falando na live que as pessoas estão trabalhando muito superficial nisso. Então se tornou um evangelho superficial, um evangelho manipulador, um evangelho que a gente pode dar uma ajeitada na determinada situação que eu estou. Acho que a primeira coisa é a maneira como nós lidamos com o problema, não é verdade? Não, eu sei que estou errado e eu estou num processo de mudança. Então às vezes a gente vai dar um deslize, vai quebrar a aliança, volte atrás, se erga, se levante, mas vai à frente. Não desista, não se entregue ao que tá errado. É um processo. Todo processo, né, é como fosse um remédio. O remédio ele demora um tempo para fazer o efeito. A doença demora um tempo para sair da gente. E a mesma coisa é o pecado, essa quebra de aliança. Mas o que nós precisamos prestar bastante atenção, que nós não podemos estar cegos para essa quebra de aliança. Não podemos. Quando Jesus veio e ele começou o exercício do ministério dele, em Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 4, verso 18, eu já li esse versículo aqui. Ele leu o que estava escrito e profetizado lá em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Olha as situações aqui. Pregar o Evangelho aos pobres, proclamar libertação aos aprisionados, recuperar a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos. São 4 situações. Jesus veio para essas 4 situações. Qual dessas 4 situações nós estamos? Será que nós estamos ainda sem entender o Evangelho? Será que nós estamos aprisionados em alguma situação? Será que nós estamos, já escutamos o Evangelho, já fomos libertos em determinadas situações, mas nós estamos o quê? Cegos. A religiosidade nos cega. O pecado nos aprisiona. E a restituir a liberdade aos oprimidos, às injustiças. Sabe, são situações que a aliança com Jesus Cristo veio para nos tirar. E às vezes o que acontece com a gente? A gente se acomoda na situação. Né? É tão bom comer doce, tão bom comer comida, né? É tão bom. Mas o que acontece? A gente come demais, né? Come doce demais, a gente vai engordar, né? E aí depois você tem que fazer o quê? Dieta. E dieta você não tem que tomar atitude? É a mesma coisa contra o pecado. A gente tem que tomar uma atitude contra o pecado. Para quê? Para emagrecer. Aí você tem que fazer exercício físico, outra atitude. Então você vai combater o pecado, você vai passar por essa dieta, você vai fugir dessa situação e você vai buscar o quê? Mais essa intimidade com Deus, mais essa intimidade com o Espírito Santo. E essa intimidade com o Espírito Santo, ele vai criando cada vez mais. Paulo fala no verso 14, por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. O que é idolatria, irmãos? É algo que domina a nossa vida. É algo que nós realmente colocamos e não mudamos. Mas isso toma o lugar de Deus na nossa vida. O que você não abre mão na sua vida? Não consigo abrir mão disso.
Eu quero ter aliança com Jesus, com Deus, eu quero andar debaixo dessa unção do Espírito Santo, mas eu não consigo abrir mão disso daqui. Irmãos, o Evangelho é sacrifício. O Evangelho é sacrifício. Então, quando a gente abre mão de determinadas coisas da nossa vida, é um sacrifício que a gente está fazendo. Nós estamos falando, a gente usa, né, uma legalidade. Eu estou dando uma legalidade para Satanás entrar na minha vida. Eu vou mudar essa atitude e vou fechar isso daqui. Mudou a atitude. Então isso, o teu desejo vem, mas você não vou fazer, não vou falar, não vou pecar de novo. O que fala a palavra de Deus, né? Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Então tudo que não está alinhado com a palavra de Deus, ou seja, que nós não estamos nos submetendo a Deus, nós não estamos deixando Deus entrar naquela determinada área, nós não estamos submetendo. Quem nos submete é o que? É rebelde. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos em desobediência. E nós estamos em rebeldia. Quando a gente se submete a Deus, nós estamos em obediência. Então a primeira coisa é obedecer a Deus. Então, se a palavra de Deus nos ensina para não fazer, porque é pecado, para não tomar determinada atitude, porque abre essa legalidade, é uma tentação, nós temos que resistir a essa tentação. Então, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, com certeza, na nossa fé, ele fugirá de vós. Ou seja, aquela área que nós éramos tentados, não vamos mais ser tentados. Eu tinha uma grande tendência a ser alcoólatra, né? Porque a família do meu pai, grande maioria era alcoólatras, né? Então, quando eu achava que era crente, né? Mas também bebia muito, né? E bebia mesmo de cair, assim, de ficar bêbado mesmo, né? Pra mim estava tudo bem, né? Dava aquele baratinho legal, né? Ficava meio tontinho, ficava alegrinho e tal, tocava o violão, né? E tocava aquelas... Cláudia lembra? Eita, tempo ruim, né? Mas parece que era tudo bom, né? Você tá cantando essas músicas aí, tocava muita bossa nova, né? E tomava muito uísque. E bossa nova, uísque e tal, né? Lá, quando vocês fizerem o imersão, eu conto as histórias, vocês vão ver só. Mas o que aconteceu? Um dia eu entendi que eu tinha que parar com isso. Se eu vou entrar, vou mergulhar nesse relacionamento com Deus. Então, se Deus vai mudar, então vai mudar mesmo. Então, eu vou mergulhar. Então, uma das primeiras atitudes que eu tomei foi a questão do álcool, né? Não me tornei alcoólatra, mas eu tinha muito prazer em tomar uísque. Peguei as garrafas, esvaziei tudo, joguei fora, acabou. Mas não foi da noite pro dia? Não, foi um processo, né? A música, né? Tocava muito em bar em São Paulo. E então gostava muito de MPB na faculdade, né? Os festivais, aquela coisa toda, né? Então entender que aquelas músicas são consagradas a Satanás, são inspiradas por Satanás, foi difícil eu entender. Até que um dia eu entendi, falei, cara, por que eu vou dar o meu tempo em cantar música que Deus não recebe? Não, tá errado. Eu sou um altar, eu sou o templo do Espírito Santo. Como que é? Então você entra lá no tabernáculo tocando atabaque, sei lá, cantando uma música. Não, no tabernáculo não podia fazer isso, então peraí. Então hoje eu sou o tabernáculo, então eu tenho que cantar música de Deus e não música, e nem ouvir música do mundo, porque contamina a mente.
É templo do Espírito Santo. Quanto mais o que você come te alimenta. Então eu entendi, se eu como coisas do mundo, a minha mente, o meu espírito vai ser contaminado do mundo. Então se eu começo a comer mais coisas de Deus, o meu espírito, a minha mente vai ser mais contaminada de Deus. É isso que eu quero. Mudei de atitude. A gente tem que mudar de atitude. Isso é uma decisão que cada um vai tomar. Eu tomei a minha. E foi bênção? Foi bênção. É bênção. Eu vejo hoje, sempre quando você muda uma atitude, sempre lembra que a tua atitude vai refletir não só nas pessoas ao teu redor, mas numa geração. Numa geração. Sempre lembre que as bênçãos do Senhor vai até 1000 gerações. Talvez toda mudança que você vai ter na sua vida, que você está olhando assim, nossa, mas o que eu vou mudar? Irmãos, hoje eu estava conversando com um cliente lá na clínica e não era crente, não é crente, né? Não é evangélico, mas gosta muito, mora lá em Tijuca, já indiquei uma igreja lá do pastor Ricardo, né? Da Peniel, mora lá em Tijuca, ela está buscando, né? E aí eu contei, ela falou, mas que essas músicas, né, doutor? Como que mexe com a gente? Eu falei, não é a música, é o Espírito Santo que está mexendo com você. Deus está te chamando. Deus quer que você mude de atitude. Vai lá na igreja do pastor Ricardo. Fala que você conversou comigo, que eu indiquei lá. Vai lá, ele é uma pessoa séria, uma pessoa correta. Vai lá. Sabe, e aí fez lembrar de um paciente. Ele fazia tratamento, né? E o tratamento de ortodontia, quem fez ortodontia sabe que é 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então ele entrava lá no consultório e estava tocando música evangélica. Aquele deixava, ele ficava nervoso. Mas era uma pessoa muito educada, a gente conversava bastante. E ele, cabeleireiro, então eu comecei a cortar meu cabelo com ele também. E chegava lá e dá-lhe palavra, né? E aí a esposa dele começou também a perguntar algumas coisas, né? E a gente começou a conversar, até que um dia ele teve um problema familiar e eu falei assim, só tem um caminho para resolver isso. Se você já colocou tantas vezes, era o irmão dele viciado, né, em droga, na casa de recuperação e não deu certo, então vamos pelo caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo resolve, cara. Jesus Cristo resolve. E aí, na igreja que a gente frequentava, tinha um jejum, 1h da tarde. Eu falei, vamos lá no jejum. Vamos lá no jejum. Até que um dia, aparece ele lá. Aí eu fiquei assim, né? E aí conversamos, não, vamos orar pelo teu irmão. Começamos a orar. E até que um dia, aí num domingo à noite, ele também foi na igreja. E até que um dia ele aceitou Jesus Cristo. Então até hoje, ele, a família, hoje aí ele não era casado, aí ele casou, né? Aí ele casou de forma correta, aí ele teve 2 filhos, né? Então as coisas vão se organizando. É geracional. É geracional as coisas. Sabe, é isso que a gente tem que entender, que uma pessoa que a gente cumpre o propósito de Deus, tem que pensar que essa pessoa vai mudar outras pessoas ao redor. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Irmãos, você vê na internet, olha aqui que eu vou falar para vocês. Você vê culto onde fala assim, quem quer ser missionário? Quem quer ser pastor? Vem aqui na frente. Tem um aqui. Quem quer ser missionário lá na África? Gente, não tem mais. O culto de missões é só para levantar recurso financeiro. Eu lembro que com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, eu tinha um pastor missionário, falou, quem quer ser missionário? Eu fui lá na frente. Mas como que você é muito pequeno, né? Igreja assim, muito tradicional, né? Essa criança e tal, né? Eu fui batizado com 8 anos de idade.
para ser batizado 8 anos de idade numa igreja tradicional, tem a confissão de fé, né? Então você ia lá na frente, colocaram uma plataforma assim de madeira, era um quadrado assim, colocaram, eu lembro bem, né? O pastor ficou desse tamanho assim, eu subi lá, era pequenininho, e aí levantava um lá e perguntava. Levantava lá e perguntava. E foi espremendo, e eu pá, né? Aí fui batizado. Com 8 anos. Me desviei, mas tô aqui, cumprindo o chamado. Que lá, quando eu era criança, cumpri. Propósito de Deus. Imagina cada um de vocês cumprindo esse propósito. As pessoas vendo a tua firmeza, a tua aliança com Jesus. Vocês fazendo as coisas certinho, mudando suas atitudes. Quantas pessoas vocês vão influenciar na vida? Quantas pessoas vão começar a ver a glória de Deus? Não é... Sabe, às vezes as pessoas elas querem, vamos dizer assim, ser muito chamativas, né? Chamar a atenção para... Não precisa nada disso. As pessoas vão ver, eu vejo algo diferente em você. Eu vejo algo diferente na sua família. Eu vejo algo diferente nos teus filhos. Eu vejo algo diferente no teu casamento. Eu vejo algo diferente no teu comportamento aqui no trabalho. Eu sinto quando você chega aqui, como é bom estar junto com você. Eu sinto falta de você. Do jeito que você fala, do jeito que você se comporta. Irmãos, é isso que a gente tem que... Isso é a glória de Deus. Essa é a aliança que nós temos que permanecer. Essa, no meio de tanta dificuldade que nós vamos passar, de tentações que nós vamos passar, saber que Deus tem um livramento. E esse livramento vem da nossa fé, e essa fé vem da mudança da nossa atitude. E essa mudança da atitude vem de nós estarmos realmente identificando aonde é que nós estamos feridos, machucados e dando essa oportunidade. Sabe? Mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento é realmente nós sermos curados. Sabe, tem alguns episódios na nossa vida, né, que nós sabemos, né, que são até mesmo fogem de um comportamento natural, né? Às vezes é realmente, e eu não sou contra, por exemplo, a ansiedade. Eu não sou contra, eu medico ansiolítico para os meus clientes. Mas por quê? Qual é a tua qualidade de vida? Aí a pessoa começa a falar, eu sou muito ansiosa, eu faço isso, faço aquilo, eu vejo às vezes as mães tornando as crianças ansiosas, né? Eu falo assim, mas você já... né? E dor de cabeça, a pessoa vai lá por causa da dor de cabeça, né? Você faz lá um dispositivo meio relaxante e tal, passou a dor de cabeça, você vê que a pessoa ainda está muito ansiosa. Ó, toma um mês. Pergunta pro teu marido ou pra tua esposa como que você se comportou. Passa um mês e retorna. Olha, mudou bastante o meu comportamento. Então seja feliz, tome o medicamento. Qual o problema? Quando a gente não tem dor de cabeça, a gente não toma um analgésico? Irmãos, não tem problema. Sabe qual é o problema? O problema é a gente não mudar a atitude e dar brecha pro diabo. Isso é o problema. Isso é um grande problema. Porque aí a gente quebra a aliança. Então, preservar a aliança, ela é espiritual, ela é fé, ela é mudança de comportamento, mas também alguns comportamentos a gente tem que também analisar. Eu estou falando da ansiedade, que é um, né? Mas tem outros comportamentos aí também que envolvem medicação, né? Então, o que a gente tem que entender, irmãos? Que essa aliança, ela tem que ser conservada. Uma aliança que não é conservada, que não é analisada, uma aliança que não é, você não põe na balança o que você está fazendo de errado, quebrando a aliança, que você não está analisando, que você não está mais se interessando em analisar os mínimos detalhes dos seus comportamentos. A gente tem que parar e analisar.
esses comportamentos. A gente tem que analisar, nossa, será que eu estou tomando as atitudes certas? Então eu acho que a maior reflexão de analisar a nossa vida é quando a gente para assim, eu ainda não mudei nisso. Eu não consegui mudar nisso. Essa é a maior análise que a gente faz. E segundo, como é que eu vou mudar? É uma atitude. Se eu sou irado, eu não vou ser mais. Ah, vai precisar da ajuda de um psicólogo? Às vezes vai precisar da ajuda de um profissional. Qual o problema? Você não tem dor de dente, você não vai no dentista? Quando a gente tem dor na alma, né? E esses comportamentos são por causa de alguns comportamentos lá atrás e a gente precisa de ajuda de um profissional, um psicólogo, fazer uma terapia, né? Tomar uma medicação, por que não? Mas não quebrar a aliança, conservar essa aliança. Pense sobre isso, analise a sua vida, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, né? Que é um texto bem conhecido sobre a ceia, né? Que é a aliança, né? E que fala que Paulo, lá no verso 23 de 1 Coríntios capítulo 11, fala assim: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus passou essa orientação que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. E aí ele fala sobre a ceia, né? E ele fala sobre comer o pão, tomar do cálice, né? Mas no verso 28, é exatamente isso, para a gente fechar nessa noite, exatamente isso, verso 28. Examine, pois, cada um a si próprio. Não é eu analisar ninguém, não. Não é você analisar as pessoas, é a gente se analisar dentro de nós. Não é eu chegar para a Cláudia, porque eu sou casado com a Cláudia, e falar: olha, eu estou te analisando. Não é. Não faça isso. Deixa analisar. Analise, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Tem um juízo, tem uma sentença a nossa quebra de aliança. Sabe? Essa quebra de aliança leva a gente, gente, é qualquer atitude que a gente toma que desagrada a Deus. Para a sociedade, né? Para a sociedade tem, né, os escândalos, né, aqueles que ninguém sabe, não é verdade? A gente não sabe a intimidade das pessoas, né? Mas só nós sabemos. Por isso que a palavra fala: examine-se a si próprio. Só nós sabemos. Só nós sabemos. E é isso que a gente tem que colocar diante de Deus para conservar a nossa aliança. A nossa mudança de atitude, para nós não morrermos no deserto e entrarmos na terra prometida, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Vamos colocar em pé.